Romanos 8, 13, 17. Vamos ver. Agora é dia 20, né? Sim. Estou fazendo o sondando aí entre os pares. Que horas que o senhor costuma rezar o ofício das leituras e orar para ele? Depende das aulas, mas depois agora, tipo, na aula de aula que eu tenho, entendi? Mas O ofício. Isso. Ofício é a meia, assim. Já reza os dois juntos aí.
consegue. Ah, tá. Já comecei essa semana já, depois do retiro. Uhum. Pegando o hábito, né? E aí, assim, aí fora isso, o senhor tem algum outro horário assim que reza? Então, eu tinha começado a rezar como colombiano para vigiar, só que não dava certo pelo texto. É. O senhor busca sempre estar no ter. Eu vou ter que fazer mais ou menos porque a gente reza o texto de manhã. Uhum. É. É. Então, aí eu costumo rezar assim de manhã. Entendi. Eu gosto de chegar no almoço e tendo rezar. Tanto a hora média como o ofício. Não. Estou pensando em rezar que horas? Então, eu acho que eu vou ter que acabar. A hora média dá para rezar tipo, antes do descanso ou depois do descanso. Só que o ofício eu estou pensando em alguns intervalos de 20 aí. Não vai ter muito. Eu tentei hoje acordar rapidinho para ver se conseguia rezar antes do texto, tentar me arrumar rapidinho. Só que acabou que tem que ver coisas de dispensa aí. Eu, por exemplo, esqueci de tirar a carne, já perde tempo de tirar a carne. Aí não tem jeito. Eu vou acabar vendo isso. Rezar no intervalo de 20, por exemplo. Eu estou pensando, estou vendo aí, perguntando, né, como que vocês veem. Quando vocês, normalmente quando é no 10 diácono já, eu consigo uma comissão especial para algum momento. Vou refletir, depois eu vejo o senhor daí para fazer algum momento diferente. Você como não é obrigatório ainda? Sim, mas votos perpétuos ainda não é não. Não. Ah, não é? Que eu saiba, não. Ah, Que eu saiba, não. aqui o padre tinha comentado que era, lá. Quem que eu cobro? Padre colombiano. Não sei se está de uma prova. Recomendado, mas. Vai recomendado. Não faz a promessa. Para mim que não é não, mas posso estar errado, mas. Sim. Eu achei que já era obrigatório, né? Não sendo obrigatório é meio que assim, quando der, vai tentando pegar um hábito aí, mas. Mas eu pego, olha, para mim que não é não. Para mim que. Parte só do diácono. Para a gente fazer promessa para um homem para cá. Uma coisa assim, consultar. Eu vou dar uma olhada nisso também, se é ou não é. Agora vai. Tava. Tem isso, né? Aqueles exercícios por tempo, né? E o pessoal coloca a musiquinha.
Espetáculo aqui, que susto. Achei que o computador estava pitando sozinho. O padre Wagner, na última aula, pediu pra a gente ler um livro lá que ele deixou, em conjunto e estudar, hein? No centro de aula dele. Aí, acho que vamos fazer esses 2 tempos aí. 3, 2, descansar. 3, 2, exercício. Três, dois, treino. Dois, exercício. Três, dois, descansar. 3, 2, exercício. Fiz errado. Aí sim. Três, dois, descansar. 3, 2, exercício. Eu consegui. Se quiser nos acompanhar. Ela passou peso para o senhor? Para mim ela não passou. Três, dois, treino. Isso. Certinho. Não faz muita diferença, né? Mas ele foca mais no joelho ou na lombar? Os dois, com a mesma intensidade, os dois.
Só que do joelho eu faço, digamos, do joelho eu faço segunda, que é eu fiz fazendo meu curso, de segunda, quarta e sexta, como eu vou lá. E vou lá quarta e sexta, eu só faço aqui segunda. E ela faz o gelzinho lá, né? Então o outro é uns exercícios que ela passou para fazer todo dia. Mas eu. Você já está perto de ter alta? Hã? Já está perto de ter alta? Ela não falou nada não. É que eu tô indo com o Gleitson assim. O meu acho que é. Na verdade eu não sei. Nossa, com calor agora, hein? Acho que dá para abrir alguma dessas. Acho que aqui deve dar para abrir, né? Que né, ainda que não entra o sol. Vê se você consegue abrir. Procurem esse texto. Muda nada, né? Pode ler aí. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Primeiro, Deus, quando se fala simplesmente Deus na Sagrada Escritura, é o Pai, no Novo Testamento. Tá? Então Deus enviou. Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne. Enviando a pátria, então é desde o Pai, que é envio. Né? Deus é desde o Pai, o seu próprio Filho, uma carne semelhante ao pecado. A fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vivemos no Espírito, né? Em Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o sentido de glória, né? Voltando ao Pai. Então vejam, essa estrutura, essa é a maneira bíblica de apresentar a vida cristã. É sempre dentro de uma relação trinitária. Entende? Ou seja, não é indiferente, a gente não se relaciona indiferenciadamente com as pessoas divinas, senão que nós vamos ao Pai por Cristo no Espírito Santo. E a cada uma dessas pessoas corresponde uma relação especificamente diferente em nós, atos, movimentos
diferentes em nós. Então, por exemplo, o objetivo, o ponto de partida é o Pai, sem dúvida, princípio sem princípio. Mas o destino final, digamos, nós vamos para o Pai. Só que nós vamos nos relacionar com o Pai como filhos adotivos, e Cristo é o único filho natural. Então, é daí que vem aquela expressão patrística de filhos no Filho. Nós vamos ser filhos no Filho. Nós vamos, pela nossa configuração a Jesus Cristo, nós vamos ser filhos do Pai. Vamos entrar na Trindade como filho. E nós só somos filhos por possuir o Espírito do Filho. Então, é no Espírito Santo que nós somos configurados a Cristo e nos relacionamos com o Pai. Por isso que o perigo, digamos, dessa visão é você terminar achando que o Pai é mais que todos, porque o Pai é o objetivo, digamos, é o fim, entende? É tudo para o Pai, e Cristo é só um meio. E Cristo é só um meio. Não estou gravando. Se bem que ainda não. E agora? Gravando. Estou gravando já. E Cristo, talvez ficou gravando todo o exercício, ficou gravando. E Cristo é só um meio para ir ao Pai. É a tentação de terminar pensando assim. Ou seja, colocar uma hierarquia na Trindade. Primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo que nos conduz ao Filho. Isso é um erro, é uma heresia. Então foi justamente por reação a isso que se começou a focar mais, não, é Deus. E aí vamos falar indistintamente dele. Mas não, porque realmente na obra da salvação são missões diferentes, são missões distintas. A missão de Cristo e a missão do Espírito Santo são missões distintas. O Pai não tem missão. O Pai não é enviado por ninguém. O Pai envia. Ele é princípio sem princípio. Mas a missão de Cristo e a do Espírito Santo são distintas. E, portanto, eu não quero dizer diferente, ainda que eu não sei se posso dizer ou não. Não quero dizer diferente porque não são independentes essas missões. Elas têm uma unidade salvífica. O objetivo é conduzi-los ao Pai, e o Espírito Santo atua levando-nos a Cristo. E nós só temos o Espírito Santo porque Cristo nos redimiu. Mas cada uma delas tem a sua especificidade. E a relação trinitária, que é a vida cristã, é uma relação que respeita essa ordem objetiva das coisas. Então, eu me relaciono com Cristo, com o Espírito Santo e com o Pai, de uma maneira correspondente a quem é o Filho, a quem é o Espírito Santo e a quem é o Pai. Entende? Vamos ver outros textos, vamos ver se ilumina mais. Vamos ver aí, deixa eu ver. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Curtinho. Olha, você poderia falar que a gente se relaciona com cada pessoa de modo específico, no sentido individual de cada pessoa, e trinitário? Ou seja, é trinitária porque são três as pessoas com as quais nós nos relacionamos especificamente. E como elas são uma só natureza, tem um aspecto comum. Mas só que o específico da relação cristã com Deus é o relacionar-se especificamente com cada uma das pessoas, de acordo com a maneira como essa pessoa se revela e atua sobre nós. Entende? Acharam aí? A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Uhum. Então, vê aí, por exemplo, a menção das três pessoas está clara, né? Diversidade de carismas, mas um espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E de atividades, né? Mas um só Deus que age tudo em todos. Ou seja, aí tem esse esquema fortemente trinitário com uma certa especificidade também. Carismas, ministérios e atividade. Ministério corresponde a esse a esse serviço. Carisma corresponde a esse dom, né, que nos informa atualmente, que nos move internamente, suscita realidades. E a ação é ser princípio de movimentos, tanto no seu início quanto no seu fim. Então, o esquema, se você vê São Paulo é onde mais a gente encontra esse esquema, em São Paulo e em São João. Há pouco tempo a gente leu o Evangelho de São João, que falava disso. Veio, por exemplo, 2 Coríntios 1, 21 e seguintes. 2 Coríntios 1. A partir do versículo 21. Ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou a Deus. Ele nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Invoco a Deus por testemunha. Juro por minha vida que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não porque pretendamos dominar sobre a vossa fé. Queremos apenas contribuir para a vossa alegria, porque quando a fé estáis firmes. Essa é a capítulo 2. Beleza, então só o comecinho de novo. Ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou a Deus. Isso, quem Deus Pai nos confirma em Cristo com o selo do Espírito Santo, né? Ele nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Ou seja, a vida cristã é sempre apresentada dessa maneira. Uma ação do Pai pelo Filho no Espírito Santo para nos levar, nos trazer a si, ao interior da sua vida divina. Então, isso, salvando a unidade, a gente tem que insistir e procurar assimilar cada vez mais esse aspecto da especificidade, que para nós é muito atrofiado em nós, é incrível isso. De tal maneira que por exemplo, a nossa é toda desregulada a nossa vivência disso no ciclo litúrgico, por exemplo, do ano litúrgico. O peso que tem Pentecoste é quase nulo, exceto por outras motivações assim, mais carismáticas, é quase nulo. A própria ressurreição, que é um mistério, que é onde isso acontece, digamos, onde a humanidade glorificada com Cristo, plena do Espírito Santo, espiritualizada, digamos, existe já nessa situação plenamente redimida, passa totalmente despercebido. E a gente fica só no que é humanamente compreensível, né? Mas bem, vamos seguir adiante. Essa estrutura trinitária, ela é fortemente presente na liturgia. Nós podemos observar isso nos seguintes aspectos. Primeiro, as orações e a doxologia, e doxologias presentes na liturgia. Só uma dúvida sobre esse ciclo aí, pai. No caso aí, a gente vem do Pai, por Cristo, no Espírito voltamos ao Pai. Só que esse outro Pai lá do Pátrio, aí estaria a Trindade ou só a primeira pessoa da Santíssima? É por isso, porque não é que nunca é só uma. Não é, sobretudo aqui, não é só uma. Não é que só o Pai nos criou, que só o Espírito nos santifica, não é isso. Mas é a missão específica que corresponde também à personalidade dessa pessoa,
tem o seu peso. Então, por exemplo, aqui a gente volta ao Pai, a gente é introduzido na vida intertrinitária, digamos assim. Você conhece a Deus como Ele se conhece e ama a Deus como Ele se ama, certo? Você é enxertado, inserido ali na vida trinitária. Essa é a salvação. Isso se dá por meio de Cristo. Seja por meio de Cristo enquanto que Ele nos satisfez pelos pecados que nos tornaram indignos disso, incapazes disso, Ele satisfez por esses pecados, tanto pelo fato de que Ele assumiu na sua pessoa uma natureza humana e de alguma maneira se uniu com todos os homens assim. Isso é o mistério da encarnação. Então nós somos enxertados em Cristo, só que não fisicamente, não é que a gente é um braço de Cristo, entende? Senão que é uma união mística, e aqui está o Espírito Santo, entende? Só que isso não são coisas que a gente pode deduzir, é uma questão de os santos se dão conta de que é assim, se dão conta não só no sentido teórico, mas experimentam a sua vida cristã. A vida cristã madura, ela é muito mais claramente isso do que uma vida cristã incipiente. Então, você pega, sei lá, um Padre Pio, ele tem muito mais consciência, ele experimenta até psicologicamente, de maneira muito clara, muitas vezes, o Espírito Santo como princípio de sua ação. Assim como eu experimento, por exemplo, que a racionalidade, a razão me move a fazer certas coisas, uma pessoa movida pelos dons, de maneira habitual, muito adulta na vida cristã, experimenta o Espírito Santo como princípio de sua vida. Entende? E a sua configuração a Cristo é patente, ou seja, que o Espírito Santo produz Cristo nele, digamos, o assimila a Cristo também é patente, como o Padre Pio, por exemplo. Entende? E os beatos, os glorificados no céu, eles chegaram ao término do movimento, estão no repouso, no descanso eterno. Ou seja, voltaram ao Pai. E não é que só tem o Pai lá, senão que eles uniram-se ao princípio sem princípio através do Filho e do Espírito Santo. Entende? Mais do que isso, ou seja, tem muito mais do que isso, né, para dizer, mas mais do que isso eu não consigo dizer, não sei dizer. Agora, na liturgia, essa estrutura trinitária aparece principalmente nas orações e doxologias. Então, por exemplo, vou pegar aqui a coleta de hoje, por exemplo, se a gente pega vamos pegar uma oração por acaso. Poderia se dizer, então, que a pessoa ela se uniu ao Deus Trino pela própria relação trinitária. Ou seja, ela participa da vida trinitária. Isso é a salvação. Isso é a vida cristã. Nós já agora participamos da vida trinitária, só que é modo incipiente. Podemos perder essa participação. Então, a coleta, por exemplo, vê a estrutura trinitária que tem sempre presente nas orações. Ó Deus, quem é? Pai, sim. Ó Deus, na ressurreição de Cristo, vós nos renovais para a vida eterna. Ou seja, Deus, per Cristo, através de Cristo, nos renovais para a vida eterna. Dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide do cumprimento das promessas que fizestes. E a conclusão: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, in Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ou seja, essa é a estrutura geral da liturgia. Por exemplo, no momento em que nós oferecemos a Deus a imolação de Cristo, nós dizemos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ou seja, essa é a estrutura da ação litúrgica, sempre. E as orações, as doxologias manifestam isso muito bem. A maioria das orações é dirigida ao Pai, reconhecendo a mediação de Cristo e a força vivificante do Espírito Santo.
Os sacramentos também, cada um deles reflete essa ordem trinitária. Os sacramentos só são entendidos verdadeiramente à luz do mistério da Santíssima Trindade. O sacramento da Eucaristia, obviamente, tanto encarado como sacrifício como sacramento, mas aqui, por exemplo, o sacramento da missa é o ponto culminante onde acontece essa ida à vida divina através de Cristo no Espírito Santo. Cristo, como cabeça do corpo místico, oferece-se ao Pai, ou seja, Cristo se oferece ao Pai no Espírito Santo, arrastando consigo toda a humanidade e a criação em um movimento de retorno à fonte divina. É como que, unindo-nos a Cristo, nós vamos ao Pai, porque Cristo vai ao Pai. Unindo-nos a Cristo, nós vamos ao Pai. E como é que nós nos unimos a Cristo? Só através do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelará tudo aquilo que eu tenho dito. Vejam os apóstolos quando receberam o Espírito Santo em Pentecoste, como finalmente eles se tornaram cristãos. Entende? Antes eram muito incipientes, muito separados, afastados de Cristo, não compreendiam, não tinham a mente de Cristo. Mas, graças à ação do Espírito Santo, vão com Cristo ao Pai. O batismo a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, no batismo nós recebemos o Espírito Santo como princípio de nossa vida, a vida sobrenatural, como São João disse: eu vos batizo com água, mas entre vós está um que batiza com o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo, mas o batismo também é um descer com Cristo, participar na morte de Cristo, como diz São Paulo. Com Cristo foste sepultado pelo batismo. Ou seja, no Espírito Santo, o per Cristo ao Pai. E a mesma coisa a confirmação, a penitência, a ordem, a extremunção. Todos são atos de Cristo que comunicam o Espírito Santo para fins específicos de santificação. Mas sempre Cristo agindo através do ministro dos sacramentos, comunicando o Espírito Santo para que nós possamos ter acesso ao Pai de uma maneira específica. Por exemplo, na ordem, se comunica, Cristo participa ao seu sacerdócio, e o ministro se torna capaz de agir em pessoa de Cristo, comunicando, no final das contas, o Espírito Santo em vários níveis. O máximo nível é o nível do bispo, que pode, inclusive, comunicar, crismar, ordenar, tem a plenitude dos poderes disponíveis de Cristo. Os sacramentais também são assim. O ciclo litúrgico é um ciclo trinitário. Você vê que ao longo do ano litúrgico, a lógica é que nós nos associemos ao mistério de Cristo, que vai se desenrolando ao longo do ano litúrgico, desde a encarnação, seu nascimento, o seu mistério pascal, culminando em Pentecoste com a comunicação do Espírito Santo, para que nós possamos viver para o Pai. Cada domingo é o dia do Senhor e nós vivemos o domingo, vamos vivendo cada vez mais à medida em que vamos bebendo da fonte, que é Cristo, no Espírito Santo. Não são só comemorações históricas, mas atualização do mistério de Cristo, que nos revela o Pai através do Espírito Santo. Ou seja, sem dúvida que isso aqui é só um esboço, um esquema, mas acho que tem que servir para a gente ir se dando conta, digamos, de que talvez na nossa vida que talvez a gente não esteja encarando o cristianismo desde a perspectiva correta, que é a perspectiva trinitária, que é essa ação das três pessoas divinas que vem em nosso resgate e nós voltamos para ela, nos relacionando com ela. Talvez a gente esteja vivendo um cristianismo muito
Deus, lei, sem essa novidade cristã. E aí a gente tem que ir mudando essa disposição. E a verdade é que só isso vai nos poder fazer cada vez mais conhecer e penetrar no mistério de Deus, uno e trino. Só à medida em que essas pessoas forem agindo especificamente em nós, a gente vai poder realmente conhecê-las, ou seja, já não simplesmente de maneira teórica, mas mais existencial, assim, experiencial. Ok? Alguma dúvida? Ok, então fiz aí algumas perguntas para cantar o estudo também. 25 perguntas, eu acho. E a prova vai ser tirada delas. As ações intratrinitárias são as que acontecem dentro da Santíssima Trindade. Mas aí, essas ações seriam as específicas próprias de cada pessoa, né? Você falou, o Pai ele gera, o Filho é enviado e o Espírito Santo é o que... Não, o Filho é gerado. O envio o envio já é extra, que é enviado para resgate dos homens, né? Então o Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, isso já tem uma relação recíproca, né? Bilateral, e isso constitui o Pai como Pai, é o fato de que ele gera, e o que constitui o Filho como Filho é o fato de que ele é gerado. E o Espírito Santo, o que o constitui é essa procedência do Pai e do Filho, entende? Como uma espécie de nexo de amor entre eles. Então, a analogia que a teologia sempre encontrou para explicar isso é a do conhecimento do amor. O Pai conhece-se perfeitamente. Isso é o seu verbo. Ele abarca toda a sua pessoa com o seu conhecimento. Só que esse conhecimento é uma pessoa distinta dele. E ele se ama e é amado pela sua imagem. E isso é a pessoa do Espírito Santo, esse vínculo que une os dois. É uma analogia para entender esse processo de emanações, emanações, a gente pode dizer, que é necessário. Deus é isso. Isso sempre aconteceu, não é livre. É assim que Deus é. Essa é a estrutura do ser divino. Entende? Só que todo o resto é livre. Deus quis fazer porque quis. Criação. Tudo aquilo que é extratrinitário é livre e não necessário. Poderia não ter acontecido. Só aconteceu porque Deus quis. Isso seriam ações de cada pessoa ou movimento de cada pessoa? Então, você não pode... Movimento em sentido próprio em Deus não existe. Porque movimento, filosoficamente falando, é passagem da potência ao ato. E tudo isso não tem potência e ato aí. Isso é só ato. Só que ao mesmo tempo são relações. As relações normalmente elas são acidentes. Entende? Elas não são substância. Mas em Deus as relações são subsistentes. As pessoas são as relações. E aí, tirando essas três relações substanciais, tem alguma outra relação que seja intratrinitária? Não. Ou todas as outras relações começam a ser extratrinitárias? Ou seja, tudo que... Ou seja, isso são palavras muito pobres que a gente dá para descrever o que acontece, mas é uma plenitude inabarcável, entende? Mas essas são as relações que constituem as pessoas: conhecimento e amor. Se tivesse uma relação a mais, meio que teria um Deus a mais, uma pessoa a mais. Creio que se pode dizer que sim, mas não digo com certeza. E as ações extratrinitárias, elas não são executadas só por uma das pessoas, mas pela Trindade em si, né? As três pessoas agindo... Então, sim e não. Deve se distinguir. Não é que a ação das pessoas é indiferenciada. Isso não. A ação é diferenciada. O Espírito Santo age ad extra de uma maneira própria do Espírito Santo.
ainda que tudo aquilo que diz respeito aos atributos divinos é comum. Deus, a bondade de Deus é de Deus, não é só de uma pessoa, a sabedoria não é só de uma pessoa, o poder não é só de uma pessoa, a providência não é só de uma pessoa, entende? Mas nós participamos da ação divina, porque a ação divina é a comunicação de um dom. Isso é agir para Deus, é dar alguma coisa. Não é que ele se modifica, agir sobre nós é participarmos ao seu ser. Isso, nós participamos no ser divino de uma maneira que tem relação com a personalidade em questão. Então, por exemplo, a ação do Filho sobre nós tem a sua especificação de Filho. Só que aí, como é isso, já é outra coisa. A fundação Mas não é indiferenciado. A fundação da Santa Igreja, então, não é uma ação exclusiva e própria só de Cristo, então. Não. Mas é de Deus. Sim, mas de novo, por exemplo, a igreja é o corpo místico de Cristo, não é o corpo místico do Pai. Entende? Ou seja, que tem uma especificidade, mas não é que ao mesmo tempo tem um aspecto comum. Tem muito que aprofundar aí. Então, como que os dois aspectos dão ao mesmo tempo, mesmo que é específico. Isso. Aham. Então, por exemplo, só quem se encarnou foi o Filho, só a segunda pessoa. Então, por exemplo, as ações que a segunda pessoa realiza sobre nós têm uma modalidade própria. É claro ver isso. Da mesma maneira, só quem procede como amor é o Espírito Santo. Então, isso tem um impacto concreto na maneira de atuar de Deus sobre nós, dessa pessoa sobre nós. Só que o que a gente vê como é fácil cair em heresias. É fácil você cair no separar a ação e separando a ação você subordina as ações. Entende? Quem envia é maior do que quem é enviado normalmente. Entende? O fim é maior do que os meios normalmente. Por isso é fácil você cair no subordinacionismo, que foi o que aconteceu. Então é uma coisa e outra, e tem os limites que te dá o dogma para ir articulando essa complexidade. Entende? Ok. Uma pergunta, sai meio do tema, mas uma curiosidade. O que significaria Vou encerrar aqui.